Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao seu canal financeiro. Eu sou o seu apresentador Bruno Macedo e neste vídeo eu vou falar com vocês aí um pouco sobre o último balanço da Via Varejo, os fatos relevantes recentes mais impactantes e as minhas impressões sobre o ativo dado aí o cenário atual, tá? Hoje eu também já gravei um vídeo falando especificamente sobre a oferta pública da Via Varejo. Se você tem interesse nesse assunto específico, clica no link do card na descrição, onde mais você encontrar, porque com certeza eu vou deixar no link deste vídeo. Então, amigos, sem mais delongas, vamos para o assunto. Fatos relevantes. Ela descontinuou o guidance, isso ela falou no próprio site da oferta, ou seja, ela cancelou todas as suas projeções, levando em conta aí tanto o balanço, né, dos últimos, que ela teve uns probleminhas, que a gente vai comentar, como a própria pandemia. A justificativa oficial foi necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados pelos auditores independentes, tá? E demais no contexto da oferta pública, mas é basicamente para falar sobre um questionamento nas contas da empresa que, num fato relevante do final do ano passado, aí, teria um impacto entre 1 bilhão e 5 milhões e 1 bilhão e 200 milhões. Pouquinha coisa, né? Banal isso aí, mas isso levou ela a descontinuar o guidance e também as questões aí da pandemia. O anúncio está aí, eu vou deixar também na descrição. Além disso, as investigações foram concluídas aí esse ano, tá bom? E como decorrente disso, ela teve essas aí consequências, tá? Foram incluídos os efeitos, né? Incluindo efeitos de fraude, erro, mudança, foi um impacto aí de 1 bilhão 190 milhões de reais, que daria um total de 786 milhões líquido de imposto, né? Estando assim dentro do range, né? Dentro do esperado pela empresa, um fato relevante de 2019. A empresa ainda apurou no quarto trimestre, em função da investigação, 1 bilhão 169 milhões a débito de demonstração do resultado financeiro, né? Sendo que disso aí, ó, 20,8 milhões se referem a efeitos das fraudes da investigação, né? Em relação aos riscos e oportunidades no fato relevante do dia 12, a administração concluiu os efeitos do trabalho registrando um ajuste de 188,8 milhões líquidos a débito na demonstração do resultado de exercício de 2019. Tais ajustes encontram refletidos nas demonstrações financeiras divulgadas pela companhia, tá? Então, o impacto aí ficou líquido na casa de 786 milhões e gerou um ajuste total aí de 188 milhões. Então, é um impacto pesado aí nas contas da companhia, né? Em vários aspectos, bem próximo ao máximo, né? Que seria 1,2, ficou ali em 1,190, líquido 786, é um valor bilionário e dá um impacto aí nos dados da companhia, né, na gestão da companhia, lembrando que isso aí talvez pudesse ser atribuído à gestão anterior, né? Afinal de contas, quarto trimestre de 2019, já estávamos aí com a gestão do grupo da família Klein, mas poderia ser muito decorrente aí de coisas feitas anteriormente. Mas está aí essa mácula na história da companhia. Em 20 de 4 de 2020, promoveram a mudança no conselho de administração. Aí saiu o Michel Klein, que é o filho do fundador, e entrou o Rafael Klein, que é o neto do fundador. Então muita gente falou, ai meu Deus, que absurdo, agora mudou o controlador. Não, só saiu o filho, entrou o neto, né? Então continua ainda o pessoal da família Klein, nesse ponto aí, acho que foi desespero demais do pessoal, e a justificativa dada, resumidamente, aí, é que o Rafael ele tem uma formação mais voltada aí para a área digital, que é uma das coisas que a empresa quer realmente promover avanços. O aviso está aí na tela, também estará na descrição. Então, agora falando da empresa propriamente dita, aí, dos números dela. As marcas principais são Casas Bahia, Ponto Frio, Extra.com, não confundir com Extra físico, tá? Bartira, uma loja de móveis, né? Casas Bahia e Ponto Frio, acho que todo mundo conhece, né? Uns destaques aí, ela reverteu um prejuízo de 50 milhões para lucro de 13 milhões. Então, considerando esse pouco tempo que a família Klein está lá, se não me engano, 2 ou 3 balanços, vinha ainda de prejuízos. Então, ela vem de prejuízo já há algum tempo, a gente vai comentar.
se não me engano, desde o final de 2018, o final de 2017, agora não me lembro ao certo, mas está aqui nesse vídeo, é o primeiro lucro desde esse tempo, né? Então, é um motivo de alento? Pode ser, né? Mas a empresa não vem num histórico recente tão bom. Ou lucro líquido de 100 milhões estimado sem efeitos de Covid. Eu não gosto dessas estimativas porque Covid aconteceu, então não adianta você estimar se ele não existisse. Ele existiu, então, né? Não vamos tentar inventar. Margem bruta, 30,7%, 31 pontos percentuais acima do primeiro trimestre, com lucro bruto de 1,9 bilhão. Bacana. Estamos lembrando que teve aquele ajuste de 1 bilhão e 200 praticamente, né? Então você vê que não foi pouca coisa aquele ajuste lá. Margem EBITDA ajustada a 9,8%, 1,7% percentuais acima do primeiro trimestre, atingindo 621 milhões de reais, né? Crescimento de 22%, né? Nas vendas no online, 27% de participação no canal online. Então, o GMV aí, o ganho de mercadorias vendidas totalizou 7,8 bilhões de reais. Pô, a empresa vende bastante, né? Sendo 27% de participação no canal online, um crescimento de 8%, acima do primeiro trimestre. Em março de 2020, o canal online apresentou 34%. Lembrando, tudo isso aí talvez não muito melhora da qualidade do online da empresa. É por questão de necessidade, como a gente vai ver, muitas lojas estiveram vazias, fechadas, né? Tinham lojas que estavam abertas e lojas que ficaram fechadas nesse período. Então, era fazer isso ou não tinha outro que fazer. Então, não foi talvez melhora da empresa, foi necessidade, né? E melhora da procura, né? Muitas pessoas só tinham essa via para comprar. Crescimento robusto, aí a empresa não disse exatamente do que aqui, né? 52%, tal, crescimento exponencial de usuários dos ativos nos aplicativos, de 1,5 milhão em junho para 8 milhões, lembrando, também muito decorrência do fechamento social das pessoas, né? Isolamento social, que força elas a usarem a via digital, tá? Encerrou o trimestre com caixa incluindo recebíveis de cartão de crédito, um descontado de 2,9 bilhões. Então tem um bom volume de recebíveis. Então eu separei aqui o Banqui, né, que é a carteira digital, né? Banco digital aí que eles estão lançando, tá todo mundo lançando meio que bancos digitais, né? O da Via Varejo é o Banqui, se não me engano, a Magazine Luiza lançou dela também, isso está virando carne de vaca, está todo mundo lançando a deles, né? Chegou a impressionante marca de 1 milhão de downloads. Adicionalmente, o app registrou em março, meados de abril, um crescimento de 117% no número de carnês Casas Bahia adicionados. E o pagamento mensal de boletos teriam crescido por volta de 300%. Então, o que eu falo? O digital aí está salvando essas empresas, então talvez realmente ter feito isso aí foi um avanço. Mas se todo mundo fizer também, pode-se considerar que virou carne de vaca, que está todo mundo fazendo, que não tem diferencial algum. A gente tem que ver quais desses vão permanecer. E comprou essa empresa aí, essa ASAP Log, né, que ajuda ela aí justamente nesse setor de logística. Se ela tem uma empresa de logística própria, ela tem um avanço em relação a quem não tem a sua própria logística e a questão de entrega, tudo isso aí que pode ser realmente necessário. Pode ser, não, é realmente necessário. Tá? Então, ela é especializada em logística urbana, conectar transportadoras de longa distância né, e uma série de termos em inglês, que eu não quero encher a cabeça dos colegas, mas ela colocou essa empresa aí de logística justamente para ajudar nas suas operações. Comprou, né, adquiriu, né, um fato relevante 27 de abril de 2020. Com relação ao endividamento, né, se você pega aqui os números da empresa, deu uma leve reduzida na dívida, né, caiu lá dos seus 2 bilhões 155 para 2 bilhões e 53, e o caixa deu uma boa reduzida também, né? Caiu de 2,2 bilhões para 828 milhões, né? E se você ajustar o caixa sobre o EBITDA, também caiu bastante. Então, a dívida da empresa deu uma leve reduzida, mas ela teve redução do caixa, né? Então,
né, não é uma situação tão boa quanto parece. Então, eles até falam aqui, ó, caixa de 2,9 bilhões e caixa líquido ajustado de 0,8 bilhão, 800 milhões, incluindo a carteira de recebíveis. Durante o primeiro trimestre, optaram por aumentar a liquidez, transformando os recebíveis em caixa, né? Transformou o dinheiro na parte mais líquida possível, que é o dinheiro de circulação mesmo. Tá? E aí, beleza. Então, a dívida dela deu uma leve reduzida, mas o caixa também, né? Então, situação meio a meio, vamos dizer assim. E nos investimentos, totalizou 83 milhões, o que é uma redução aí de 20%, já sintoma aí de que ela está realmente fazendo contenções, né? Não está investindo em lojas porque talvez realmente a situação não está tão fácil assim. Com relação às lojas, foi falado aqui a quantidade de lojas que foram abertas, Casas Bahia, Ponto Frio, né, e consolidadas. Basicamente, uma loja de rua e uma loja de shopping da Casas Bahia, nenhuma do Ponto Frio, né? Mas não foi comentado aqui sobre a paralisação das lojas físicas, né? Não aqui, pelo menos nesse gráfico, mas foi comentado sim, nos balanços onde eles fazem uma configuração sem Covid e com Covid. Então vamos ver isso aí mais para frente. A inadimplência, né, e a digitalização do crédito, que nota-se que está estável, né, está em torno de 6,7%. Não é o melhor patamar, mas também não é um dos piores, né, por enquanto, né? Então a gente precisa saber como isso vai ficar se a crise se estender, né? Então, no momento não teve um impacto tão forte. E aqui a comparação, né, que eles fazem com o Covid e sem o Covid, né? Então, com o Covid, né, o custo de mercadorias vendidas caiu bastante, né? Por causa justamente, provavelmente, teria que estar vendendo menos, tem menos custo de mercadoria, né? O ganho com a mercadoria vendida também é bem inferior, né? 726 contra 8 bilhões, 726 milhões contra 8 bilhões. Aí faz uma série de comparações para dizer que a situação aí, né, foi muito pior, né? Tipo, ó, o lucro líquido, 87 milhões por causa do Covid, né? Contábil 13 milhões, mas poderia ter sido 100, etc e tal. É aquilo, né? Se a minha mãe fosse homem, eu teria dois pais. Aconteceu o negócio, então não dá para pensar o que seria se não tivesse acontecido, né? A pandemia teve um impacto grande e pode continuar, pode se estender ainda mais. Não há muito o que fazer, mas está aí um demonstrativo de como ficou a situação da empresa, desconsiderando essa questão. Bom, então vamos lá. Com critério percentual, né, até o fechamento das lojas, teríamos 726 milhões adicionais de receita e 608 milhões a mais de receita líquida, além de 97 milhões a mais no EBITDA e um lucro de 100 milhões. Né? Também isso é bom, é usado para ressaltar que a nova gestão está trabalhando bem, está fazendo está bem alinhada, está bem trabalhando corretamente e que isso aí foi uma fatalidade que eles não tinham como prever. Enfim, aconteceu e está aí o resultado. E tá os dados do online, né? 2,1 bilhão no trimestre, crescimento expressivo de 46%. Como eu já comentei, isso aí pode ser também muito atribuído a mais a questão de necessidade do consumidor e falta de outra via do que realmente uma melhora do online da empresa. Né? Não tinha como a pessoa comprar de outra forma. Opinião pessoal, então, né? Já estou adiantando que é o que eu penso, antes que alguém fale, mas eu não concordo, fique à vontade. É uma empresa gigante do setor, tá bom? Não é inegável. Quem não conhece Casas Bahia, quem não conhece Ponto Frio, é gigante do setor. Mas ela não é de hoje que vem mal das pernas financeiramente, né? Com a ascensão da Magazine Luiza lá desde 2015, né? Meteórica, né? Muitos aí acham, eu inclusive, que está exagerado, mas enfim, não vem ao caso.
ela roubou um espaço que antes era em parte da Casas Bahia, mas isso não torna a Casas Bahia de modo algum insignificante, apesar de não ir bem das pernas. Então a saída do Grupo Pão de Açúcar e da gestão da companhia e a retomada pela família Klein nos idos de 2018 ou 2019, não me veio o caso agora, deu um ânimo para a empresa, 2019, né? Deu um ânimo para a empresa, para os investidores, mas isso ainda não se traduziu em resultados expressivos, né? Apesar do último balanço ter sido de lucro, e eles ainda ressaltam que poderia ser um lucro melhor se não tivesse os efeitos da pandemia, ainda não deu aquele resultado que a gente fala, nossa, que orgulho, né, da Via Varejo. Mas já demonstra uma recuperação, sim, né? Mas ainda tem que comer muito arroz com feijão, na minha humilde opinião. Não porque a empresa tem, mas é porque os números atuais não refletem a tradição que a empresa tem, os resultados que ela poderia ter dado ao longo desse tempo. Repito, opinião pessoal. Né? A adoção do novo mercado aí final de 2018, quando deixou de circular a preferencial e a unit, acabaram as units, só tem ações ordinárias, também foi um passo importante da governança. Não acho isso essencial, mas é óbvio que é um detalhe desejável e que você espera das empresas que você invista. Que aí todos os acionistas têm tratamento igual, só tem ação ordinária, a circulação mínima, o free float é 15%, tag along 100%, se tiver alguma negociação, você não tem aquela dor de cabeça, mas a minha ação não tem a mesma do controlador. Né? Esse negócio de ter ação ordinária e preferencial é uma palhaçada, é uma coisa tipicamente brasileira para você querer financiadores. Então, você tem uma ação do novo mercado, você tem uma dor de cabeça a menos na hora de investir. Você tem que se preocupar com os dados da empresa, não necessariamente com governança. Lógico, tivemos aí o anúncio desse problema financeiro, governança não é só novo mercado, mas isso é algo sim desejável. Também não se pode esquecer a marca forte, o apelo com o público, que a gente falou, conta muito a favor da empresa. E dito isso, também não podemos esquecer o escândalo de contabilidade, que poderia ser atribuído à gestão anterior, como já comentamos. Apesar da melhora no canal digital, também pode ser em função da pandemia, que força essa via a ser adotada, até porque quem comumente não a utilizaria. Então, o tiozinho que quer comprar um negócio e não consegue comprar físico, ele pede para o filho, para o neto, sei lá, ele dá o jeito dele e compra no digital. Mas se fosse em condições normais, provavelmente ele preferiria ir na loja física, e todos sabem que se a pessoa vai na loja física, ela tende a comprar mais, a gastar mais, né, a se engajar mais com a empresa. Né? Então, não posso dizer que em condições normais ela, sei lá, estaria tirando a margem da Magazine Luiza, mas ela deu uma reagida até com o banco digital, né, com a empresa de logística que ela comprou, que pode dar um gás, e né, tem também o outro risco de que banco digital vire um lugar comum. Se todo varejista, pequena empresa, começar a lançar seu banco digital, a gente não sabe, né? Provavelmente nem todos vão prosperar, vão crescer e continuar. Pesado que foi dito, o impacto do Covid tende a ser grande, só ver que muitas lojas ficaram paradas, grande maioria, né? Se não todas, né? Mas a grande maioria pelo menos ficou paradas, se abriu poucas lojas, se investe menos, e o preço disso é incalculável no momento. Não deve ser pequeno e devemos ter reflexo disso nos próximos balanços. Então, quem está empolgado, cuidado, vai devagar, porque pode ser que não seja tão pouco assim o problema. O momento geral é de grande incerteza. Quem deseja investir, cabe lembrar que os dados financeiros devem piorar muito antes de melhorar. Muito é um exagero, né? Mas pelo menos piorar deve ser antes de melhorar. Né? É o esperado, pode não acontecer. Né? Pode o mercado continuar ignorando os fatores financeiros e a bolsa continuar subindo. Né? Mas a empresa não vende resultados recentes tão bons. Né? A oferta vem justamente para captar esses recursos que devem ser necessários de fato, a empresa deve realmente precisar, e o preço tende a ser fixado em um patamar mais baixo que o atual, mas não tão ínfimo assim. Né? Via de regra, o preço da oferta é fixado abaixo do preço atual. Né? Eles fazem um histórico de não sei quantos dias, eles não costumam fixar um preço acima, até para a pessoa ter interesse na oferta. Né? Não deve ser um preço lá embaixo. Tá? Então, só para avisar que uma correção é possível, já considerando que o preço vai ser fixado mais embaixo. Principalmente após a fixação, se o preço for fixado lá embaixo, a ação tende no curto prazo a ir buscar o preço da oferta.
quer dizer que vá, tende. Também é importante lembrar que até o balanço anterior a empresa dava prejuízo, e a última vez que pagou dividendos foi em 2018, referente ao exercício de 2017. Ainda existia a ON, PN e Unity, né? E ela não tem o histórico de pagar dividendo todos os anos. Se não me engano, ela fica alguns anos aí sem pagar dividendos. Então não é uma empresa grande pagadora de dividendos, não é uma empresa que tem um histórico recente tão saudável assim, não tem dado retorno tão bom assim. Então ela tem os seus poréns. Quem for investir tem que saber isso. O setor de varejo não é conhecido por remunerar tão bem, talvez exceto a loja Renner, que paga bons dividendos. Essas empresas aí, principalmente como o Magazine Luiza e Via Varejo, aparentemente o foco delas aí não é dar aquele senhor dividendos, é agregar valor, que a Via Varejo nos últimos anos não tem dado, mas tem feito algumas mudanças aí nesse sentido, né? Mudou gestão, tem melhorado as suas finanças, sofreu na cara essa pandemia e aí tem que se virar com o que tem, né? Tem gente que odeia essa empresa, acha que ela é mico, tem gente que ama essa empresa, eu não amo nem odeio empresa alguma, né? Com base na análise atual, né? Cada um aí pode ter a sua decisão de investimento, saber o que faz. Eu não vou dizer o que você tem que fazer, isso aí com base nos dados apresentados você decide. Beleza, amigão? E amigona. Então, os avisos de praxe para encerrar o vídeo, cupom seu canal financeiro para ter 10% de desconto no remessa online, envios e recebimentos do exterior, usando o link abaixo. Você clica no link abaixo, que está na descrição, você bota lá até 20 mil, você ganha 10% de desconto usando esse voucher aí. Bom? Se usar a Nova Dax, pelo link que está na descrição abaixo, e depositar R$100 em dinheiro ou em criptomoedas no prazo de 30 dias do seu cadastro, você ganha R$10 de prêmio de boas-vindas na Nova Dax. E também, se baixar o aplicativo da Play Store ou Apple Store, né, para celular da Nova Dax, e fizer um review lá da empresa e avisar o atendimento, você ganha 5 milhões de pontos Nova Awards, plano Master por um mês, para você ter uma taxa melhor aí para compra e venda de criptoativos. Lembrando, exchange na carteira, escolha uma que seja aí do seu agrado. Eu uso a Êxodos, mas existem outras. Meus e-books, Guia Rápido do Mercado e 6 dicas para atingir a independência financeira. Grupo privado do seu canal financeiro, para você patrocinar essa iniciativa e ajudar ela a crescer cada vez mais e melhorar o conteúdo. E o canal da minha esposa, o seu canal emocional, para você ter um encontro consigo mesmo e, encontrando as suas emoções, ter uma melhora aí no seu desempenho, na sua vida como um todo. No mais, agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Estão aí as minhas redes sociais. Um abraço fundo do coração e até uma próxima oportunidade.